Vamos começar agora a entrevista com a Luísa e ela vai se apresentar aqui pra gente e vamos começar as perguntas. Olá, eu sou Luísa Esther Furtado, que é um nome civil, digamos assim, e tem um nome de guerra que é Luísa Tapajós, né, um nome de militância, um nome que foi construindo ao longo da minha jornada. A princípio era um nome artístico que acabou hoje em dia está muito misturado com minha vida profissional também. Eu sou psicóloga, eu me formei em 2008, 15 de janeiro de 2009 foi minha festa de formatura. De lá para cá eu tenho um percurso como pesquisadora, eu fiz mestrado, doutorado, mestrado em psicologia social, doutorado em psicologia clínica, e sempre trabalhei com algumas questões que foram tocando, né, o meu percurso profissional, que sejam questões de discussão de gênero, né? Eu tenho uma história no feminismo e isso foi me levando para movimentos LGBTs, para movimentos sociais de discussão e de pensar o lugar das mulheres e das pessoas LGBTs. E tenho também toda uma história de luta, militância e pesquisa para discutir a política de atenção, né, a pessoa, questões... E tenho também toda uma militância, um trabalho com questões do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então, pensar a redução de danos, pensar essas políticas também faz parte do meu percurso profissional, digamos assim. Acho que esses são meus dois grandes campos de atração. Você pode falar um pouco pra gente de como que foi essa experiência com trabalhos em grupos e como você chegou nessa pesquisa do AA? Bom, eu venho de uma formação, né, em psicologia que pensa que a discussão de grupo ela é fundamental, o trabalho com grupo, essa ferramenta é fundamental para a gente construir uma psicologia menos individualizante, uma psicologia menos liberal, uma psicologia mais comprometida com a transformação social. Então essa é a minha formação desde faculdade, desde o início, né, da militância em movimentos sociais. Pensar a psicologia era pensar uma psicologia de transformação da sociedade e para isso o trabalho com grupos sempre foi uma questão fundamental. Desde a graduação eu fiz diversas iniciações científicas que tinham essa discussão grupal, né, tinham pensar esse método do grupo, mas depois que a Lei Maria da Penha é sancionada, a gente vive uma porção de implementação de serviços de atenção a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e eu faço parte do grupo que faz o processo de instalação do primeiro centro de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Pará, que era o Maria do Pará. Então eu trabalho no Maria do Pará e lá a gente trabalha com metodologias de grupos operativos com mulheres em situação de violência. A partir disso eu começo a pensar um mestrado para discutir violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, já nesse trabalho do Maria do Pará, eu começo a perceber, num trabalho de grupos que eu tinha com mulheres, que no momento, né, no processo que elas iam fazendo de transformação da vida delas, no momento que elas iam pensando e iam tendo condições e ferramentas para pensar uma vida livre de violência, isso mexia muito com a vida dos homens com quem elas se relacionavam. Então era muito comum você ver uma mulher começando a dar conta de dizer não a situações de violência, começando a dar conta de ir trabalhar ou de fazer coisas de prazer, de lazer que ela não fazia antes. E você vê esse homem, ou se separando, e você vê esse homem adoecendo, você vê esse homem, né, os relatos, entrando para a igreja, mas assim, a gente no Pará usa uma expressão, né, mufino, esses homens que iam ficando cada vez mais arrebatados, né, nesse lugar de perda, desse lugar de poder que a violência em algum lugar estabelece. E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui me interessar por pensar quem é esse homem autor de violência, o que isso vai mexendo na vida dele, né? Pensar uma lei que vem repensando isso, uma sociedade que está repensando o lugar da violência contra a mulher. E vou fazer a minha pesquisa vou na delegacia de atendimento, né? Na DEAN, né? Nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. E quando eu chego lá, eu me deparo com alguma coisa que não era estranha já para mim, que era um discurso assim, quando o meu marido é uma pessoa muito boa, quando ele tá bom, o problema é quando ele bebe, né? Essa ideia, assim, já era alguma coisa que vinha nos atendimentos de Maria do Pará, lá em Belém. Quando eu me mudo para Fortaleza para fazer o meu mestrado, eu chego na delegacia e além de ouvir esse discurso por diversas vezes, começo a ver afixada na delegacia cartaz do AA. Aí eu vou fazer a minha pesquisa no juizado de violência, de atendimento às mulheres em situação de violência. E eu chego no juizado e descubro que o juizado tem uma parceria, um convênio, né, assinado de encaminhar os homens autores de violência que têm problema com álcool para o AA, oficialmente. E que nos grupos, com os homens presos, vêm pessoas do AA para fazer uma fala, para discutir aquilo e aquilo se torna centralidade naqueles grupos. E aí eu vou me interessar pelo AA
a partir desse estudo da violência contra a mulher. Então, quando eu começo a pensar o AA, começo a pensar o que os Alcoólicos Anônimos representam enquanto associação, enquanto proposta metodológica de abordagem de grupo, eu sempre pensei isso a partir de uma discussão de gênero. E, efetivamente, você chega no AA e você se encontra com uma grande maioria das pessoas são homens. E o lugar das mulheres nesse grupo é um lugar muito falado, se fala muito sobre isso. Quem são as mulheres que vêm? Por que tem tão poucas mulheres? A ideia, então, que as mulheres que precisam ser as esposas de, e elas fazem o grupo dos familiares, né, que também é um grupo importante, que pensa a codependência. Então, a minha chegada para pensar, a minha pesquisa no AA, ela vem a partir de pensar o quanto que vai se relacionando uma relação entre o uso abusivo de álcool e a violência, e como que isso vai também, ao mesmo tempo, escamoteando todas as questões de gênero que estão em torno dessa violência. Não tem mais uma questão da nossa relação, das questões de poder que se dão nisso, isso vai desaparecendo para aparecer uma questão que é o sujeito alcoólico. E isso eu vou encontrando outras pesquisas que dizem isso, né? Pesquisas que vão nos CAPs e dizem o sujeito entra na rede como um autor de violência e ele sai como um dependente do álcool, um dependente químico. Essa questão me interessou. E aí eu fui pesquisar o AA. E acho que meu grande interesse no AA, e eu passei quase 10 anos da minha vida pesquisando, fiz depois o meu doutorado especificamente pensando as questões dessa construção do sujeito alcoólico, tinha justamente a ver com isso, de entender como que essa identidade, esse rótulo, que a princípio pode parecer muito pejorativo, quem é o alcoólico, quem é o sujeito alcoólatra, isso que pode parecer muito ruim a princípio, como é que alguém cola isso e se apresenta a partir desse lugar? Acho que daí a gente já pegando um parte gancho para a segunda pergunta, nisso que você está falando, aí você pode falar para a gente um pouco sobre identidade e pertencimento, que você está falando a identidade da pessoa. Aí como que a auto-identificação como alcoólico, como você falou, influencia na construção da identidade e no sentimento de pertencimento dos membros do AA? Então, se você chega numa reunião aberta de Alcoólicos Anônimos, ela é uma reunião que, na abertura dela, tem uma leitura mais ou menos do que é um grupo de Alcoólicos Anônimos, que Alcoólicos Anônimos não se envolvem em questões de controvérsia, que lá todas as pessoas são iguais, que todo mundo está lá a partir de uma igualdade que é a ideia, que é a missão, que é o compromisso de não beber somente por hoje, né? E aí, que a AA não tem afiliação partidária, que a AA não tem afiliação política, que a AA não tem... Né? Tudo isso se apresenta, o grupo, e logo em seguida se abre a fala para que as pessoas tragam os seus relatos de vida. E, em geral, a pessoa toma o microfone, toma a fala, né? Se é um espaço grande com microfone, se é uma reunião pequena, porque tem a AA dos mais, né? Tem grupos de Alcoólicos Anônimos que vão 500 pessoas numa reunião, e tem grupos de Alcoólicos Anônimos que vão um grupo pequeno como o nosso. E aí as pessoas começam se apresentando, né? Vai se construindo uma ritualística que as pessoas começam se apresentando. Por exemplo, eu sou Luísa, sou uma alcoólica em recuperação, e aí as pessoas vão narrando o que elas estão passando naquele momento, ou como foi que elas chegaram lá, ou trazem algum tipo de relato nessa relação com o álcool. Então, isso de ser um alcoólico em recuperação é um grande... É quase que um sobrenome, né? Eu sou Luísa, sou um alcoólico em recuperação, um pouco como eu me apresentei, né? Eu sou Luísa, sou psicóloga e tal. Esse ser alcoólico em recuperação é um grande mote. Porque se você está lá há 2 dias, ou se você está lá há 50 anos, você é um alcoólico em recuperação. E a ideia é que não existe diferença, né? O AA, ele parte de uma ideia de que o anonimato, ele também traz uma espécie de homogeneização. Somos todos iguais. Então, somos todos iguais porque somos todos alcoólicos em recuperação, admitimos que somos impotentes perante ao álcool, né? Agora, na medida que eu assumo que eu sou impotente perante ao álcool, eu assumo que tem algo que é um poder superior, né? Mas que esse poder superior, ou que esse processo de potência que eu vou encontrar na minha vida, ele parte de estratégias que são seguir 12 passos, que são seguir caminhos da associação, ou seja, que tem a ver com pertencimento. Eu sou impotente perante ao álcool e eu preciso de uma série de ferramentas que esse coletivo pode me dar para encontrar potência na minha vida. Então tem uma coisa interessante em Alcoólicos Anônimos, que é, se por um lado acontece uma homogeneização, acontece um pouco daquilo que eu falava assim, né, que tem um lugar de privilégio que eu não assumo, que eu não pego ele para falar de mim, mas tem um lugar de potência de relações. E por isso Alcoólicos Anônimos é uma metodologia que se espalha pelo mundo, né? Por isso, por outras tantas coisas que a gente pode ir falando, mas que se espalha pelo mundo porque é um motor de encontros e de vínculos e de pertencimento
e de construção de redes de amizade, e de construção de redes de vida, né? Quem viveu uma vida inteira de vida de bar, tem amigos do bar. E como é que você constrói esses outros amigos, essa outra rede, esses outros espaços de pertencimento? Fora do bar, né? Fora do bar. Você falou um pouco sobre rituais, aí a gente queria puxar também sobre rituais e práticas. Quais são os rituais e práticas mais importantes dentro dos grupos de AA e como eles contribuem para a criação de um senso de comunidade, para uma manutenção de sobriedade dessas pessoas? Acho que você falou um pouquinho disso, né? A gente podia complementar isso. Né? Sim. Acho que tem alguns rituais mais formais, né? Por exemplo, esse da apresentação, cada pessoa que chega se apresenta para o grupo. Eles têm rituais como, nesse início, se lê esse preâmbulo do que é o Alcoólicos Anônimos, e no final se faz uma espécie de oração pela sobriedade, uma espécie não, oração da sobriedade, que diz assim, a oração da sobriedade é mais ou menos assim, que eu tenha sabedoria para mudar as coisas que são possíveis de mudar, para aceitar as coisas que não são possíveis de... para transformar as coisas que precisam ser transformadas e para aceitar as coisas que não podem ser transformadas, né? Então Motivacional, né? tem uma oração final. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de a se denominar uma instituição não religiosa, a metodologia de Alcoólicos Anônimos bebe muito de uma metodologia protestante, né? Tem uma inspiração cristã muito importante. Muitos grupos de Alcoólicos Anônimos se reúnem em igrejas, né? Em igrejas cristãs, sejam elas evangélicas, protestantes ou católicas, e tem uma ideia de um poder superior, de um Deus, né? Uma potência perante a Deus, que é um Deus que parece muito esse Deus cristão. Apesar de existir uma importante afirmação deles de uma laicidade, de um lugar não religioso. Mas tem oração no final, né? Tem todas essas coisas. Então, eu quero dizer que tem rituais que parecem muito cristãos, que têm uma influência de uma origem muito marcada pelo cristianismo, mas tem rituais do tipo assim, você chega em AA e você ganha uma ficha. Quando você faz 3 meses de sobriedade, você ganha uma ficha e escolhe um padrinho. Esse padrinho é quem vai ser o seu espécie de guia nesse processo dos 12 passos. Eles têm 12 passos e 12 tradições. Os 12 passos são uma espécie de um guia individual de como construir uma recuperação. E as 12 tradições são uma espécie de um guia mais institucional, de como se construir como grupo. E a cada 3 meses, então quando você faz 3 meses de sobriedade, você ganha uma outra ficha, né? Você faz uma cerimônia, chama família lá, às vezes leva bolo, leva comida e tal. E tem um processo de ganhar uma outra ficha. Dali a 3 meses, ou seja, 3, 6, 9 e 1 ano. A última ficha que você ganha é de 1 ano. Você pode ter 300 anos de sobriedade, você foi colocar a ficha de 1 ano. E se você em algum momento recair, você volta para a ficha amarela, que é a primeira ficha. Então vai mudando de cores, né? Existem esses rituais. Além desses rituais, eles têm diferentes modalidades de reuniões. Eles têm reuniões abertas, reuniões fechadas. Eu nunca participei de nenhuma reunião fechada, porque é só para membros. Tem reuniões de literatura, porque uma das coisas mais importantes lá, né, que constitui essa instituição, é a literatura. Eles são grandes produtores de livros, panfletos, né? Um pouco também, a partir dessa lógica um pouco cristã, não tem ninguém que tenha a verdade sobre a instituição, mas toda a verdade da instituição está na sua literatura. E existe um processo importante, um investimento econômico importante de tradução dessa literatura para as diversas línguas onde a AA vai se espalhando pelo mundo. Perfeito. Pensando um pouquinho nessa estrutura que você falou, né, do padrinho, né, desse nível hierárquico, você pode complementar mais um pouco falando sobre essas relações de poder que se manifestam dentro dos grupos? Então, é complexo analisar isso, né? Porque como um grupo de autoajuda, não existe um profissional. Eles inventam essa modalidade, né? Se a gente pensa que a AA nasce na década de 30 do século passado, nos Estados Unidos, existe uma porção de metodologias de grupo sendo pensadas naquele momento, né? É um pós-Primeira Guerra Mundial, é um momento de crise econômica nos Estados Unidos, né? Logo depois do crash da bolsa. Então, uma porção de metodologias de grupo estão sendo inventadas naquele momento. A gente na psicologia estuda muito, na psicologia social, metodologias de trabalho com grupo estão sendo inventadas naquele momento. E o AA, né, quando o Bob e o Bill, né, que são, o Bill é um investidor da Bolsa de Nova York, né, e o Bob é um médico, se unem e começam a pensar essa construção dessa instituição, chega um momento, inclusive, que eles têm um amigo em comum com o Rockefeller, né, com um grande banqueiro, e eles vão lá pedir 50 mil reais para o Rockefeller para pensar uma grande rede de construção de hospitais, 50 mil dólares, perdão, não reais, né, dólares. Imagina o que é 50 mil dólares naquela época, né?
Hoje é muito Numa dinheiro, crise. naquela época muito dinheiro. Vamos fazer uma grande rede de hospitais para tratar essas pessoas alcoólicas. E aí o Rockefeller, como um bom banqueiro, né, dá só 10% do que eles pedem. Eles pedem $50 mil, o Rockefeller dá para eles $5 mil, ó, isso é para ajudar vocês e tal, mas vocês têm que pensar no autofinanciamento. Vocês têm que vocês mesmos se financiarem. E aí eles começam efetivamente a construir uma metodologia tanto de autofinanciamento quanto de autoajuda que não parte da noção de que existe um profissional. Então ninguém é um profissional, né? Não tem não tem um assistente social, não tem um psicólogo, não tem um... É uma ideia de igualdade, que cada pessoa faz uma doação anônima, então todas as reuniões de AA passam o chapéu, todo mundo, ou quem pode, faz sua doação, ninguém, teoricamente, ninguém sabe quem deu o quê. Teoricamente é todo mundo igual, mas algumas pessoas vão assumindo funções administrativas. Existe o escritório central do AA, é num grande prédio em Nova York, na frente do Rio Hudson, assim. Então, é muito próximo ao Central Park. Então, assim, é uma instituição que consegue ter uma robusteza econômica, mas que essa ideia de anonimato, então, por exemplo, se você, aqui no Brasil a gente já viveu isso, novelas que chamam alguém de AA para falar. Mas aí quando chamam, faz aquele efeito blue, né, faz aquele chiado, faz aquilo, porque parte de uma ideia de que o anonimato é o que vai preservar a sobrevivência do grupo. Não tem ninguém que possa falar por AA. Não existe o grande líder de AA. Teoricamente é todo mundo igual. Se você tem 1 ano de sobriedade ou 20 anos de sobriedade, a sua meta é ficar sóbrio só por hoje. No entanto, a gente sabe, né? Ninguém aqui nasceu ontem, a gente sabe que as relações hierárquicas se estabelecem em AA como em qualquer grupo, porque a gente vive num mundo muito marcado por hierarquias. Mas existe uma pretensa posição de AA, que é uma posição muito neoliberal, né? muito característica das sociedades anônimas, que é a de não entrar em contradição. Então essa é uma premissa do AA, que cada preâmbulo que eles leem a AA não se envolve em contradição. Não existe um lugar, né, um parecer que a AA vai dar sobre o alcoolismo é isso, a maneira de tratar é aquilo. Vai se produzindo uma literatura toda sem autoria, as pessoas não assinam a autoria da literatura de AA, e essa literatura é um pouco como a Bíblia, assim. Ela vai funcionando como a verdade do grupo, que é uma verdade sem rosto. No entanto, tudo que tem rosto universal, a gente sabe qual é o rosto que está ali. Pensando nisso que você trouxe, né, de que forma a cultura e os valores da sociedade que os grupos de AA estão inseridos influenciam suas práticas e seus discursos. É interessante, né? Eu frequentei grupos de AA em diferentes lugares do mundo, né? Eu frequentei desde Santarém, que é minha cidade no interior do Pará, Fortaleza, Rio de Janeiro, na França, em Paris, em Estrasburgo, na Espanha, em Barcelona, em Nova York e em Cuba. No momento que eu estava fazendo a pesquisa de AA, a gente vivia essa expansão da pesquisa no Brasil, né? Eu consigo um financiamento para ir apresentar a pesquisa num congresso em Cuba, e eu chego em Cuba para apresentar o trabalho e para ir numa reunião, e acabo indo numa reunião de AA, que se dá numa igreja e tal, E uma das coisas que eu notei, assim, que eu acho que uma das diferenças que eu vi, né, quando eu cheguei em Cuba, é que acho que a primeira vez que eu vou numa reunião de AA e não saio cheio dos panfletos, cheio de literatura, foi em Cuba. Cuba realmente eles tinham pouquíssimo panfleto, e uma coisa que também chamava a atenção é que todo mundo que ia falar, uma pessoa servia um copo d'água, assim, pra pessoa ir falar, assim, tinha um lugar de importância aquele microfone, que era diferente, mas existe uma pretensão homogeneizante em AA, que efetivamente, se você vai nas reuniões, elas se parecem muito em todos os lugares que você vai. Porque existe um rito muito próprio, e porque, como é que eu posso dizer isso? É um modo de governamentalidade que vai se expandindo. Uma coisa que eu achei muito interessante na minha pesquisa é que eu, em algum momento, descubro, né, vou pesquisando a história de Alcoólicos Anônimos e tal, e vou entendendo que em 1959, né, a AA nasce em 1935 nos Estados Unidos, e em 1959 a AA constrói uma cruzada pelo Caribe. E pra mim, me chamou muita atenção, porque 1959 é o ano da Revolução Cubana. Então eu achei muito interessante se patrocinar durante 6 anos, se patrocinou, né? Se tirou dinheiro, mandava pessoas de AA pelas ilhas do Caribe para expandir a AA. E quando eu chego em Nova York, na sede central do AA, eu conto isso para arquivistas, digamos assim, arquivistas têm um arquivo incrível da própria instituição, e eu conto isso, eu digo, me chamou muita atenção essa coisa da expedição pelo Caribe, o que você sabe sobre isso?
Eu disse, não, eu não sei de nada disso, porque Alcoólicos Anônimos tem uma expansão que é muito orgânica. As pessoas de um país chegam lá e aí acham que precisam construir um grupo naquele país e falam com a gente. Eu disse, sério? Né? E aí eu dei uma insistida e tal, e a mulher disse, olha, a propósito, realmente, a gente teve uma outra expedição. Quando a gente está vendo a queda do Muro de Berlim, quando começam as relações entre Cuba, né, fim da Guerra Fria, as relações entre Cuba e Estados Unidos, efetivamente, os Estados Unidos são convocados a mandar para a União Soviética alguns exemplos de instituições que mostram que é o modo de vida capitalista, assim como a União Soviética também é convidada a mandar. Eles mandam 8 ou 10 instituições, e uma das instituições que os Estados Unidos manda para a União Soviética é a AA, para dizer, olha, no modo de vida capitalista é assim que se lida com o alcoolismo. Então, para mim, me chamou muita atenção isso, assim, tanto essa expedição pelo Caribe, quanto essa ida para a Rússia, e aí a construção dos primeiros grupos na Rússia é uma construção muito incentivada, existem várias documentações sobre isso. Acho que conta mesmo dessa pretensão capitalista, né? E não me parece que é inconsciente, né? Porque o Rockefeller dá dinheiro, porque faz expedição para o Caribe, porque manda expedição para a Rússia. Tem uma proposta de que essa instituição chegue nos lugares e exista nos lugares a partir de uma tradição própria, que não é necessariamente uma tradição que dialoga com os saberes locais, apesar de ter todo um trabalho de tradução, né, dessas questões linguísticas, mas que aparece como um modelo de uma sociedade capitalista, né? De uma instituição capitalista, que é esse modelo liberal, de não entrar em contradição, das sociedades anônimas, né? Afinal de contas, é assim que a colonialidade se expande pelo mundo, a partir de sociedades anônimas, de capital anônimo, né? Então é mais uma dessas sociedades anônimas, que você não consegue pegar, né, dizer, tal pessoa. Não tem uma representação formal. Tem uma representação formal, mas não é pessoal. Eu acho que aí, exatamente nesse ponto que você tá falando sobre a colonização, eu sei como isso é importante na sua tese também, a gente podia aprofundar um pouquinho, pensar como os processos históricos de colonização e as relações de dependência podem ter influenciado o desenvolvimento e a expansão lá em diferentes contextos culturais, focando nesse lugar da colonização. Eu fiz um artigo, uma vez eu li um artigo sobre essa questão da dependência, né? Se você entrar hoje no Google Acadêmico da Vida e escrever dependência, vão sair duas sortes de artigos, duas sortes de tema. Uma que é para pensar a dependência e os processos de independência dos países, né? E outra que é para pensar a dependência, os processos de independência em relação a questões, em relação ao consumo de álcool e outras drogas e a questão de pessoas deficientes. Me interessa muito essa noção de o que é dependência e independência, né? Por exemplo, no Brasil, quando a gente está nesse momento da luta independentista, existia um movimento de pessoas que estavam lutando contra a escravidão, e o mote delas era igualdade, né? Contra a escravidão e igualdade. Existiam os filhos de portugueses, que eles queriam que o Brasil se tornasse uma outra monarquia e eles se tornassem a família real aqui. E existiam os moderados, os moderados eram essas pessoas capitalistas locais, né, já brasileiros, que queriam que o país se tornasse independente. Eu costumo dizer que até hoje a noção de independência está muito ligada a uma noção de moderação. Ela nunca é uma luta por liberdade. Ela nunca é uma luta por igualdade. Ela é uma luta por moderação. E esse é um modo de vida, né? Se a gente for pensar, antes dos Alcoólicos Anônimos, existiam as sociedades de temperança, que já estavam pensando como lidar com a questão do álcool, que não é a partir de uma noção de abstinência, né, da sobriedade, não pensa o mundo a partir da sobriedade, e não pensa o mundo a partir da igualdade. Não pensa que, por exemplo, um dos grandes problemas do alcoolismo é a superprodução. É a superprodução porque é a superprodução do álcool, mas é a superprodução porque são trabalhadores, né? Quem é, né? Se a gente vive num mundo onde a gente tem um nível de exploração que a gente tem, como é que você vai lidar com a população? Quem é que... A gente em nenhum momento, quando pensa em alcoolismo, pensa no nível de exploração que o trabalhador vive. Por que isso ferra com a saúde mental dele? Por que ele precisa beber tanto para dar conta dessa vida tão dura? Já que a gente está no momento, né, contra a escala 6x1, acho que é importante a gente pensar nisso. O que isso tem a ver
O que é esse modelo colonial em que as pessoas trabalham a esses níveis que trabalham? Por que elas precisam consumir nesse nível que se consome? Porque o capitalismo opera assim. Ele vai do excesso à falta sem jamais encontrar saciedade. Então essa lógica, né, de que ou você vive no excesso no álcool ou na abstinência, ela é uma lógica que está o tempo todo marcada pela impossibilidade de você se encontrar com saciedade, com satisfação. Essa é a grande marca da colonialidade. Não sei se faz Muito sentido. bom, eu achei fantástico. Essa resposta fez total sentido. Bom, Ai, que muito bom. Deixa eu te fazer mais uma, depois eu vou passar para a Vivi encerrando. Qual a relação do AA com o Estado e com as políticas públicas de saúde mental? a princípio não existe nenhuma relação. Se a gente for pensar, né, grosso modo, não existe nenhuma relação. Agora, a gente sabe que os recursos, eles não são ilimitados. Né? Quando você investe recurso em um lugar e não em outro, você vai fazendo escolhas. A gente, por exemplo, no Brasil, a partir de uma disputa democrática importantíssima, a partir da construção do SUS, a partir da construção da Constituição, a partir da construção de toda uma política de saúde mental que a gente tem uma luta importante para que o paradigma da abordagem da questão do uso de álcool e outras drogas parta de uma noção de redução de danos. O que quer dizer uma noção de redução de danos? É que quando eu tenho uma instituição que diz assim, você pode lidar, né? Você pode dar conta do seu alcoolismo se você assumir que você é impotente e tomar 12 passos, você dá um caminho para esse sujeito. Ele tem um caminho a tomar. Ou ele toma um caminho ou ele vai embora. Se você chegar num CAPES, por exemplo, a gente parte do pressuposto de que o princípio da democracia é a escolha. Então, um bom CAPES, ele tem pelo menos 2 ou 3 grupos. Ele tem um projeto terapêutico que precisa ser construído, que ainda não existe. Não tem 12, 13, 14 ou 15 passos. Cada passo é uma escolha. E cada escolha passa por um processo coletivo e singular. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vive hoje um processo muito importante de esvaziamento, né? de precarização da nossa RAPS, da nossa rede de atenção psicossocial. E um investimento muito grande nas comunidades terapêuticas, nos grupos, né? Nesses grupos que a princípio parecem sem partido, sem bandeira, sem religião. E na verdade são instituições extremamente comprometidas ideologicamente com um projeto de mundo. O AA não é a única instituição que existe de acolhimento de pessoas que têm questões com álcool. A princípio ele parece não ter nada a ver com o Estado. Ele é uma sociedade anônima. Mas é muito importante a gente pensar como é que ele se expande, da onde vêm, né, os financiamentos, quais são os caminhos que ele vai fazendo. Por exemplo, hoje a AA está num grande processo de expansão pela África. E isso é algo que não acontece à toa. É preciso uma porção de conjuntura política para isso. Então, a princípio, não tem nenhuma relação com o Estado, né? Não tem, o AA chega nos países sem precisar pedir autorização nenhuma para o Estado. Mas é muito importante a gente ir pensando como que vai se estabelecendo ou não uma espécie de concorrência. Porque, a princípio, é muito importante as pessoas terem liberdade associativa. O que não pode é a gente ir esvaziando a nossa política de saúde mental, que é baseada no modelo democrático, achando que essas outras instituições podem substituir esse cuidado. Faz sentido o que eu estou dizendo? Muito, muito bom, muito mesmo. Uma das perguntas que nós iríamos fazer, você acabou respondendo brilhantemente, que seria justamente falando sobre essa questão da redução de dano e abstinência, e você acabou nos dando uma resposta fantástica. E agora eu queria te perguntar como os grupos do AA abordam as questões de gênero, raça, classe social e outras formas de diversidade. Cara, essa é uma pergunta super interessante, porque efetivamente o que a gente vê é que ao longo do processo de expansão do AA, ele vai se expandindo por essas fronteiras geográficas, mas ele também vai se expandindo nas fronteiras identitárias. Então, se você pega a literatura de AA, você tem hoje, você chega em Nova York, eu hoje não tenho, né, eu comecei essa pesquisa em 2008 e terminei essa pesquisa em 2017. Né, eu passei quase 10 anos da minha vida pesquisando isso e hoje eu posso dizer para vocês que eu estou um pouco desatualizada, porque efetivamente não é mais um campo de pesquisa, o AA, que tem sido muito frequente na minha vida. Mas se você chegava em Nova York, por exemplo, você tinha uma literatura assim, AA para mulheres, AA para mulher que está com problema, AA para nativos americanos, população indígena na época,
a A para pessoas negras, a A para pessoas afrodescendentes, a A para pessoas que estão presas, a A para pessoas que são cegas, a A para pessoas que são surdas. Existe uma literatura muito vasta que se endereça, à medida que, e isso é uma coisa muito importante da gente ir entendendo, né? Que se essas disputas identitárias são bandeiras de luta por reconhecimento, por reparação histórica, elas também vão sendo identidades que vão sendo apropriadas pelo capital para que o próprio capital possa se expandir nessas comunidades. Então, é nessa contradição que a gente precisa entender também essa expansão dessa literatura. Porque o que é nítido é que o sujeito alcoólico, esse que não tem identidade nenhuma, ele é o Bob, ele é o Lu. Ele é esse homem branco, cis, hétero, que tá ali construindo seus 12 passos. No entanto, existe toda uma literatura que vai se especializando para ir trazendo essas outras identidades na construção dessa grande associação, desse grande processo associativo. E aí, com certeza, esse é um lugar que eles não estão um pouco ligados nisso. Existe uma produção importante de literatura se endereçando essas outras identidades, essas muitas identidades, que vão compondo também as muitas pessoas que vão construindo a associação, num processo de tensionamento também. Muito bom. Cara, muito obrigada. Muito agradecida. Muito obrigada, foi incrível. Realmente, Eu achei pra mim. Foi esclarecedor, né? Aqui a gente encerra, né, essa entrevista, esse podcast. E agradecimento à Luísa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foi de tudo tudo, o fantástico, convite, né? a troca e me fazer pensar em tantas coisas que fazia muito tempo, sobre as quais eu não parava mais para olhar, pensar, refletir, que eu acho que são tão importantes para a gente pensar o trabalho em grupo. Porque a gente, o que eu percebia, por exemplo, fazendo pesquisa em diferentes instituições, em diferentes CAPs, inclusive, é que esse modelo de grupo, ele é um modelo de grupo que se torna hegemônico na construção de qualquer pessoa sobre como trabalhar em grupo com questões de adicções em geral. Existem alcoólicos anônimos, existem narcóticos anônimos, existem abusadores anônimos, existem viciados em sexo anônimos, existem jogadores anônimos, existe uma quantidade infinita de pessoas, de instituições, de associações que vão repetindo esse modelo e que quando você chega num CAPES, não é raro uma pessoa chegar lá e dizer: eu me chamo Luísa, eu estou há 13 dias sem beber, então não vai no e seguir aquele modelo. Porque esse hoje, a partir de novelas, de filmes, e da quantidade mesmo de grupos que existe, né? Quando eu fiz a minha pesquisa, em 2016, 2017, existia mais de 150 mil grupos de alcoólicos anônimos no Brasil. No Brasil, só no Brasil. Então, assim, esse modelo que vai se tornando um modelo hegemônico de trabalho com grupos, ele vai também se tornando algum modelo que vai construindo uma referência pra gente. E eu acho que, como grupo, como metodologia de trabalho. E eu acho que é muito importante a gente pensar, pra gente pensar assim, que metodologia é essa, que imaginário é esse, o que eu quero repetir disso, o que eu preciso transformar. Acho que pra vocês que estão nesse processo de formação, isso é o que eu acho que é esse encontro, essa reflexão que a gente precisa construir. Não sei se faz sentido, assim. Obrigada. Obrigada.